Galera, beleza? Stan na área, canal Enciclopédia da Bola, e hoje no Sessão Carreiras faremos um breve resumo da trajetória do Diego Forlán, atacante uruguaio que por anos foi o principal jogador do país. Mas antes de começarmos, gostaria de pedir para você que é novo aqui no canal, ainda não se inscreveu, se inscreve aqui embaixo, dá esse apoio pra gente aí, para nós continuarmos aqui no YouTube. Nascido em 19 de maio de 1979, na capital do Uruguai, Montevidéu, ele era ambidestro, inclusive essa era uma das características mais marcantes do futebol do Forlán, que era a capacidade dele de fazer gols tanto de média quanto de longa distância com as duas pernas. Enfim, o Forlán reunia tudo que um atacante precisava: habilidade, posicionamento e muita precisão. E o apelido dele era Cachavacha, que era uma bruxa de um desenho animado argentino. Vindo de uma família de jogadores, o avô materno do Forlán era o Juan Carlos Corazzo, ex-meia, que foi ídolo do Independiente, e ele era filho do Pablo Forlán, ex-lateral, que foi ídolo ali do Peñarol e do São Paulo. Inicialmente, o Diego jogava tênis e ele mostrava muito potencial no esporte, mas a sua irmã, Alejandra, ela se envolveu em um acidente de carro que matou o namorado dela e deixou ela em cuidados intensivos por 5 meses. Ela ficou paraplégica. Esse acontecimento fez o Diego Forlán seguir a carreira futebolística. Ele passou pela base do Peñarol e do Danúbio do Uruguai e, por intermédio de seu pai, ele foi parar nas categorias de base do Independiente da Argentina, que foi onde ele se profissionalizou em 1998, onde ele rapidamente se tornou um ídolo da torcida. Acabou pegando uma fase ruim do Independiente, que o clube não conquistou nenhum título, fez um total de 91 partidas, marcou 40 gols, sendo a metade desses gols na temporada 2000-2001, que foi quando ele começou a chamar a atenção de clubes da Europa. Até que em 2002 os argentinos não conseguiram segurar o jovem uruguaio e ele se transferiu para o gigante Manchester United no ano em que completou 23 anos. Nos Red Devils ele jogou ao lado de grandes ídolos do clube, como David Beckham, Ryan Giggs e Paul Scholes, e lá ele conquistou seus primeiros títulos, porém ele acabou ficando abaixo das expectativas. Ele jamais se firmou no clube. Em um jogo contra o Liverpool, ele marcou 2 gols e chegou a ganhar até música da torcida, porém, no geral, seu desempenho não foi bom. Em 98 partidas, marcou 17 gols, conquistou 3 títulos: o Campeonato Inglês na temporada 2002-2003, a Copa da Inglaterra na temporada 2003-2004 e a Supercopa da Inglaterra em 2003. Procurando uma afirmação na Europa, ele acabou então acertando sua transferência para o Villarreal em 2004, encerrando uma trajetória de 2 anos então no Manchester, sem deixar saudades. No futebol espanhol, então, o Forlán firmou de vez seu nome na Europa. Logo na primeira temporada pelo Villarreal, ele foi artilheiro do Campeonato Espanhol e ajudou o clube então a chegar na sua inédita 3ª colocação no campeonato e conseguindo então uma classificação também inédita para a Liga dos Campeões. E ainda foi vencedor da Chuteira de Ouro da Europa junto com o Henry. Na temporada seguinte, junto com os argentinos Riquelme e Sorin, o Forlán ajudou o Villarreal a chegar às semifinais da Liga dos Campeões, feito inédito no clube até hoje. Em 128 partidas, marcou 59 gols. Sua única conquista pelo clube foi a extinta Copa Intertoto em 2004, que era um campeonato ali de 3º escalão na Europa. Deixou o clube em 2007, na época como o maior artilheiro da história do Villarreal. Em 2007, então, ele acertou sua transferência para outro clube espanhol, o Atlético de Madrid, onde ele mostrou que ainda tinha lenha para queimar na Europa. Chegou com a difícil missão de substituir o ídolo Fernando Torres e junto com o Sérgio Agüero fez uma grande dupla. Inclusive essa era outra grande qualidade do futebol do Forlán, que era o jogo coletivo. O Forlán tinha uma grande capacidade de formar grandes duplas de ataque com outros jogadores ali do mesmo nível técnico. Foi novamente artilheiro do Campeonato Espanhol e Chuteira de Ouro da Europa, dessa vez sozinho, na temporada 2008-2009. Em 196 jogos pelo Atlético marcou 96 gols, é o clube onde ele mais marcou gols. Conquistou com o clube a Liga Europa na temporada 2009-2010, onde ele marcou 2 gols na final contra o Fulham e ainda venceu a Supercopa da UEFA em 2010. Em 2011 acertou sua transferência para a Inter de Milão, onde ele chegou com moral depois da Copa do Mundo. Falaremos sobre esse desempenho dele mais pra frente no vídeo. Chegou com a missão de substituir o Samuel Eto'o, mas foi na Inter que ele começou ali um declínio físico e técnico. Pegando uma fase ruim da Inter e convivendo com muitas lesões, o Forlán não teve um bom desempenho lá. Em apenas uma temporada foram 20 partidas e apenas 2 gols. Acabou sendo uma passagem ainda mais apagada que a dele pelo Manchester, sem títulos. Ele acabou rescindindo então com os italianos em 2012. Em 2012, ele foi anunciado como reforço do Internacional aqui do Brasil, uma contratação bombástica, afinal se tratava do melhor jogador da Copa anterior, chegou sem custos e no Inter ele voltou a ter bons momentos. Foi artilheiro do Campeonato Gaúcho em 2013, marcou gol no Clássico Grenal, chegou a ensaiar ali uma parceria com o D'Alessandro, mas acabou se limitando a alguns momentos. Ele acabou não estourando no Brasil como se esperava. Eu, como torcedor do Internacional, vou abrir aqui um parênteses para ser um
um pouco clubista e vou dizer que o Forlan não jogou mal aqui, mas acabou, né, ficando abaixo do que se esperava dele. Ele fez algumas coisas que eu nunca tinha visto como torcedor do Inter, como por exemplo um jogador do Inter fazer um gol olímpico. Em 55 partidas foram 22 gols, o título do Campeonato Gaúcho em 2013, e acabou contribuindo ali para o Inter mais na parte do marketing. Ele acabou então saindo do clube em 2014, no começo do ano. Ainda em 2014 acertou com o Cereço Osaka do Japão. Novamente, né, chegou com uma grande contratação, mas ainda distante dos grandes momentos. Chegou a ser reserva da equipe e foi rebaixado na primeira temporada para a segunda divisão japonesa. Ficou no clube até o final de 2015. Foram 45 jogos, 19 gols e 100 títulos conquistados. Em 2015, buscando dar uma revivida ali na sua carreira, ele se transferiu para o Peñarol. Sua primeira vez num clube uruguaio, no mesmo clube onde seu pai foi ídolo. Acabou jogando apenas uma temporada, mas deixou seu nome na história do clube. Ele marcou o primeiro gol no novo estádio do Peñarol, o campeão del siglo, em 2016, em um amistoso contra o River Plate. Foram 34 jogos e 8 gols. Campeão uruguaio na temporada 2015-2016, deixou o clube em 2016. No mesmo ano, ele teve um novo destino alternativo, o Mumbai City, da Índia, onde ele ficou por pouco tempo, 12 partidas, 5 gols, 100 títulos, deixou a Índia no mesmo ano. Em 2018, uma nova aventura alternativa do Forlan. Ele se transferiu para o Quiche, de Hong Kong. Chegou no começo do ano, ali para a sequência da temporada, mais uma passagem rápida, saindo da metade do mesmo ano, 14 jogos, 6 gols, venceu o Campeonato Nacional de 2017-2018, a Premier League de Hong Kong, que é o nome oficial. Poderíamos dizer, será de campeonato hongkonguês, sendo esse então o último título da carreira profissional do Forlan. Um ano após deixar o clube, em 7 de agosto de 2019, o Forlan anunciou então oficialmente a sua aposentadoria do futebol. Teve uma partida de despedida no Estádio Centenário, com muitas homenagens e presença de grandes estrelas do futebol uruguaio e internacional também. E por falar em futebol uruguaio, vamos falar agora da carreira do Forlan na seleção uruguaia. Ele estreou em 2002, na época em que era jogador do Manchester United, disputou a Copa do Mundo daquele ano, marcando um belo gol contra o Senegal, mas a seleção do Uruguai acabou ali desclassificada já na fase de grupos. Na Copa América de 2004, foi titular da seleção que terminou em terceiro lugar. Na Copa América em 2007, ele marcou contra o Brasil nas semifinais no tempo normal, mas acabou desperdiçando sua cobrança na disputa por pênaltis e o Uruguai terminou então desclassificado e ficou em quarto lugar naquela Copa América. Na competição seguinte, a Copa do Mundo de 2010, foi o grande momento do Forlan na seleção uruguaia, época em que era jogador do Atlético de Madrid. O Forlan foi o principal jogador da Celeste que alcançou o quarto lugar daquela Copa do Mundo, fazendo a seleção voltar a ter uma relevância em Copas do Mundo, quando muitos diziam que o futebol uruguaio já estava falecido. Eleito o melhor jogador daquela edição, um dos artilheiros com 5 gols, formou um letal trio de ataque com o Soares e Cavani, Forlan jogando mais recuado, como uma espécie de atacante armador, como eu disse antes no começo do vídeo, uma grande característica dele, o jogo coletivo. Um dos seus gols contra a Alemanha foi aquele gol marcante, eleito o mais bonito daquela Copa do Mundo. Na Copa América de 2011, ao mesmo tempo que foi o último grande ato do Forlan na seleção uruguaia, foi também quando ele começou ali a mostrar um declínio na seleção. Ele vivia um jejum de gols desde a Copa do Mundo, e esse jejum durou até a final da Copa América de 2011, quando ele marcou 2 vezes contra o Paraguai na partida que terminou 3-0 e ajudou então o Uruguai a conquistar o título naquele ano, título que a seleção não vencia desde 95. Ainda jogou a Copa das Confederações em 2013, marcou um gol contra a Nigéria, mas perdeu um pênalti novamente contra o Brasil nas semifinais e a seleção uruguaia ficou em quarto lugar. Jogou também a Copa do Mundo de 2014, última competição dele com a seleção. Fez parte então do selecionado uruguaio que foi eliminado nas oitavas para a Colômbia, sem marcar gols e sem mostrar nem de longe o mesmo futebol da Copa anterior. Se aposentou da seleção uruguaia em março de 2015, aos 35 anos, fez um total de 112 jogos pela seleção e 36 gols. Se aposentou como recordista em ambos os quesitos, mas hoje ele já foi superado por outros jogadores. Vamos dar agora uma recapitulada nos prêmios individuais então que o Forlan ganhou. 2 vezes chuteira de ouro da Europa, que é um prêmio que, digamos assim, é o melhor artilheiro da Europa. Ele não leva em consideração só a quantidade de gols, mas sim, por exemplo, gols em Liga dos Campeões e nos principais campeonatos valem mais que gols, por exemplo, no campeonato austríaco, por exemplo, Venceu então na temporada 2004-2005 junto com o Henry e depois sozinho em 2008-2009. Venceu o troféu EFE, que é um prêmio dado por uma agência de notícias para o melhor jogador ibero-americano do campeonato espanhol, ou seja, um prêmio bem específico. Ele venceu ali na temporada 2004-2005. Foi eleito o melhor jogador da final da Liga Europa de 2010,
melhor jogador da Copa do Mundo de 2010, gol mais bonito da Copa do Mundo de 2010. E se tratando de um atacante, vamos falar de suas artilharias. Como eu falei antes, artilheiro da Copa do Mundo de 2010 com 5 gols, junto com mais 3 jogadores. Venceu o troféu Pichichi, que é o troféu dado ao artilheiro do Campeonato Espanhol, em 2004 e 2005 com 26 gols e 2008 e 2009 com 32 gols. E artilheiro do Campeonato Gaúcho em 2013 com 9 gols. Após a aposentadoria definitiva do futebol, o Forlan então se tornou técnico recentemente, agora em 2020 ele encerrou seu primeiro trabalho no Peñarol, mas né, ele tá apenas começando, desejamos a ele aí sucesso nessa nova empreitada. Se ele conseguir passar aí pros seus comandados metade do que ele jogou, ele já vai conseguir ter sucesso como técnico. Um cara que tem uma grande história aí no futebol europeu e na seleção uruguaia. Então galera, gostaram? Curtam esse vídeo aqui embaixo caso tenham gostado. Deixe também nos comentários sugestões para os próximos pra gente fazer aqui no Carreiras. Lembrando, né, apenas jogadores sul-americanos já aposentados. Então é isso. Fico por aqui hoje. Abraços e até a próxima.